O milagre que mudou a vida de Márcia, quando a fé venceu a miopatia mitocondrial. Márcia Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, miopatia mitocondrial, uma doença degenerativa rara que enfraquecia seus músculos a cada dia. Os médicos foram claros, não havia cura. Com o tempo, ela perderia a capacidade de andar, respirar sozinha e até de engolir. A perspectiva era de uma vida dependente de cadeira de rodas, medicamentos caros e, pior, a certeza de que seu filho de 7 anos, Lucas, veria a mãe se apagar aos poucos. Mamãe, por que você está tão fraca? Perguntou Lucas certa tarde, enquanto Márcia lutava para subir as escadas do prédio onde moravam, em São Paulo. As lágrimas escorreram sem que ela pudesse evitá-las. Como explicar para uma criança que sua mãe estava doente e que nenhum remédio poderia salvá-la? Os dias se tornaram uma batalha. Márcia, que antes era uma professora ativa e cheia de sonhos, agora mal conseguia segurar um copo d'água. As dores eram constantes, e a depressão começou a se instalar. Seu marido, Carlos, fazia horas extras como motorista de aplicativo para pagar as consultas e os exames, mas o dinheiro nunca era suficiente. A sensação de desespero era tão grande que em algumas noites, Márcia orava em silêncio, pedindo a Deus que a levasse logo para não ser um fardo para a família. Foi então que sua vizinha, Dona Jussara, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Márcia, minha filha, você já foi na Igreja Universal? Lá tem pastores ungidos por Deus que oram com uma fé que move montanhas. Eu já vi milagres acontecerem naquele altar. Deixa eu te levar domingo. Márcia hesitou. Ela tinha ido à igreja quando criança, mas há anos estava afastada. Porém, quando viu Lucas brincando sozinho no quarto, enquanto ela mal conseguia se levantar da cama, algo dentro dela gritou: tente. Não custa nada. O primeiro passo rumo ao milagre. No domingo seguinte, Dona Jussara a levou até a Igreja Universal do Reino de Deus na região da Lapa. Ao entrar, Márcia sentiu algo diferente. O ambiente era cheio de energia, as pessoas cantavam com emoção, e os testemunhos no altar falavam de curas, libertações e vitórias financeiras. Ela se emocionou ao ouvir uma mulher contar como havia sido livre de um câncer terminal após participar de uma corrente de oração. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falou sobre a fé que não desiste, sobre como Deus honra aqueles que confiam nele mesmo quando tudo parece perdido. Márcia chorou. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Se você está aqui com um problema, não saia daqui sem a sua vitória, declarou o pastor. Deus não muda a situação, ele muda a história. No final do culto, houve um momento de oração de libertação. Márcia foi chamada ao altar. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e impôs as mãos sobre ela, orando com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, porque esta mulher é propriedade de Deus. Márcia sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma fogueira santa a envolvesse. As lágrimas não paravam, mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu uma esperança real. A fé que não desiste. Nos dias seguintes, Márcia começou a frequentar a igreja com assiduidade. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicavam a buscar a Deus com sacrifício e fé. Ela jejuava, orava, lia a Bíblia e, mesmo com dificuldade, ia às vigílias de madrugada, onde a unção era ainda mais forte. Mãe, por que você acorda tão cedo para ir à igreja? Perguntou Lucas uma noite, enquanto ela se preparava para sair. Porque eu preciso de um milagre, meu filho. E Deus ouve quem não desiste. Márcia também começou a ser fiel nos dízimos e ofertas, mesmo que o dinheiro fosse pouco. Ela acreditava que quando se honra a Deus com o que se tem, Ele multiplica as bênçãos. Pastor, eu não tenho muito, mas eu dou o que posso. Deus sabe do meu coração, disse ela certa vez, colocando sua oferta no envelope. O pastor sorriu e respondeu: Deus não olha para o valor, filha. Ele olha para a fé, e a sua fé está movendo o céu. O dia em que o impossível aconteceu. 3 meses depois de começar sua jornada na Universal, Márcia foi a um culto de cura. Ela já sentia uma melhora gradual, menos dores, mais disposição, mas ainda dependia de uma bengala para andar. Naquela noite, porém, algo extraordinário iria acontecer. O pastor anunciou que Deus estava operando milagres ali mesmo, naquele momento. Ele pediu que todos que precisassem de cura se levantassem. Márcia, com lágrimas nos olhos, se apoiou na bengala e subiu ao altar. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar, clamou ela, enquanto o pastor e os obreiros oravam sobre ela. De repente, Márcia sentiu uma força sobrenatural percorrer suas pernas. Era como se algo dentro dela estivesse sendo reconstruído.
O pastor, percebendo a unção, gritou: joga essa bengala fora, irmã. Deus te curou. Com medo, mas cheia de fé, Márcia largou a bengala. E então ela andou. Primeiro um passo, depois outro e outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Márcia corria, saltava, abraçava as pessoas. Ela estava curada. Mamãe, você está boa! Gritou Lucas, que havia ido com Dona Jussara naquela noite. O menino chorava de alegria, pulando nos braços da mãe que até pouco tempo atrás, mal conseguia se levantar. Os médicos, ao reexaminá-la, ficaram estarrecidos. Os exames não mostravam mais sinais da doença. A miopatia mitocondrial, considerada irreversível pela medicina, havia desaparecido. A lição que ficou. Hoje Márcia é uma testemunha viva do poder de Deus. Ela volta à Igreja Universal toda semana, não apenas para agradecer, mas para encorajar outros que estão passando por lutas. Sempre que pode, ela sobe ao altar para dar seu testemunho, mostrando que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Mesmo quando tudo dizia que era impossível, eu escolhi confiar, diz ela com os olhos brilhando. Márcia também ensina uma lição poderosa. Muitas pessoas desistem no quase. Eu quase desisti, mas foi no quase que Deus agiu. Se você está lendo esta história e pensa que seu caso não tem solução, venha à Igreja Universal. Lá você vai encontrar pastores que oram com autoridade, uma corrente de fé que não fraqueja, e acima de tudo, um Deus que ainda faz o impossível. Hoje, ela e Lucas dançam juntos na sala de casa. Carlos deixou de fazer horas extras, porque as bênçãos financeiras também chegaram. E Márcia? Ela não apenas recuperou a saúde, ela recuperou a vida. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas. São realidades. A vida de Márcia e Lucas se transformou tanto que até os vizinhos perceberam a mudança. Antes, era comum ver Márcia sentada na varanda, com o rosto marcado pela dor e pela preocupação. Agora, ela sai de casa com um sorriso no rosto, carregando Lucas no colo, enquanto Carlos os acompanha de mãos dadas. O menino, que antes mal conseguia se levantar, hoje corre pelo quintal, brincando com a bola que o pai lhe deu de presente. Mamãe, olha só como eu chuto forte! Grita Lucas, enquanto a bola voa longe. Márcia ri emocionada, e agradece a Deus mais uma vez por aquele momento que parecia impossível. Mas a história não terminou ali. Um dia, enquanto assistiam ao culto na CCB, Márcia sentiu um toque no coração. Era como se Deus lhe dissesse: agora que você recebeu seu milagre, é hora de ajudar outros a crerem no deles. Ela olhou para os lados e viu tantos rostos marcados pela dor, pela doença, pela desesperança. Pessoas que, assim como ela, estavam à beira de desistir. Foi então que Márcia tomou uma decisão: ela iria testemunhar, não só dentro da igreja, mas para todos que precisassem ouvir. Começou a visitar hospitais, levando palavras de fé para mães que, como ela, choravam pelos filhos doentes. Contava sua história com detalhes, sem esconder as lágrimas que derramou, mas sempre terminando com a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não desista no quase. A vitória está pertinho. E os milagres começaram a se multiplicar. Uma mãe cujo filho estava em estado grave, ouviu Márcia e decidiu ir à CCB. Lá, os pastores oraram com autoridade e, em poucos dias, o menino teve alta médica para surpresa dos médicos. Outra mulher, com um câncer considerado terminal, encontrou forças para crer depois de ouvir o testemunho de Márcia. Hoje, ela está curada e também dá seu testemunho na igreja. Carlos, que sempre foi um homem de poucas palavras, também se transformou. Antes, ele trabalhava apenas para pagar as contas, sem tempo para a família. Mas depois de ver o milagre na vida do filho e da esposa, ele entrou de cabeça na obra de Deus. Hoje é um dos primeiros a chegar na igreja para ajudar nos cultos, seja organizando as cadeiras, recebendo os visitantes ou simplesmente orando por quem precisa. Eu pensava que minha função era só sustentar a casa, conta Carlos com a voz embargada. Mas Deus me mostrou que minha verdadeira missão é servir a Ele e ajudar outros a encontrarem a fé que nós encontramos. A família de Márcia se tornou um farol de esperança na comunidade. Sua casa, que antes era um lugar de tristeza, agora é ponto de encontro para orações. Toda semana, pessoas chegam até eles em busca de um consolo, de uma palavra de fé ou simplesmente para ver com seus próprios olhos o milagre que mudou tudo. E Márcia? Ela continua dançando com Lucas na sala, continua agradecendo a Deus todos os dias e continua acreditando que cada impossível é apenas uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam.
São famílias que se reconstruem. São sonhos que ressuscitam. E a melhor parte? Todo esse poder está disponível para quem crer. No domingo seguinte, a igreja estava lotada como nunca. Muitas daquelas pessoas haviam ouvido falar do milagre de Lucas e queriam ver com os próprios olhos a criança que, segundo os médicos, jamais andaria. Quando Márcia entrou com o filho no colo, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Mas então Lucas, como se soubesse que aquele era o seu momento, esticou os bracinhos para baixo e com um sorriso travesso pediu: "Mãe, me põe no chão. Quero dançar para Jesus." O coração de Márcia disparou. Ela olhou para o bispo que acenou com a cabeça confiante. Devagar, colocou o menino no chão. Lucas balançou um pouco, como se testasse suas perninhas e então, começou a pular. Primeiro um pulinho tímido, depois outro e outro, até que ele estava correndo pela plataforma, rindo, enquanto a igreja inteira explodia em lágrimas e aplausos. Alguns irmãos caíram de joelhos, outros levantaram as mãos ao céu, e até quem não acreditava sentiu algo mudar dentro do peito. Naquela noite, uma mulher chamada Rosa, que estava na plateia, não conseguiu dormir. Ela tinha uma filha de 10 anos, Clara, que nasceu com uma doença rara nos ossos e nunca havia dado um passo sequer. Os médicos diziam que era uma questão de tempo até que ela ficasse totalmente paralisada. Rosa já havia tentado de tudo: remédios caríssimos, fisioterapias dolorosas, até mesmo promessas a santos que nunca responderam. Mas naquela manhã, ao ver Lucas correndo, algo dentro dela gritou: "Se Deus fez por ele, pode fazer por minha filha." Na segunda-feira, ela chegou à igreja antes mesmo das portas abrirem. Chorando, contou sua história para o bispo, que a recebeu com um abraço apertado e disse: "Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Lucas, ele pode fazer por Clara. Mas você precisa crer de verdade." Rosa sentiu com força, enxugando as lágrimas. "Eu creio, bispo. Eu preciso crer." Naquela mesma semana, Clara começou a frequentar as reuniões de jovens na igreja. No começo, ela ia no colo da mãe ou na cadeira de rodas, mas sempre com um sorriso no rosto. As outras crianças a tratavam com tanto carinho que, pela primeira vez, Clara não se sentiu diferente. Ela começou a orar sozinha à noite, pedindo a Deus que a deixasse andar para poder brincar com as amiguinhas. Um mês depois, durante um culto de libertação, o bispo chamou todas as crianças para a frente. Quando Clara foi levada nos braços do pai, o homem de Deus olhou para ela e disse: "Hoje é o seu dia, princesinha." Colocou as mãos sobre a cabeça da menina e começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, eu determino que esses ossos se fortaleçam, que cada célula do seu corpo obedeça à palavra de Deus. Levante-se e ande." No início nada aconteceu. Clara tentou mexer as pernas, mas elas não responderam. Alguns murmuraram, outros fecharam os olhos, continuando a clamar. De repente, Clara sentiu um calor estranho nas pernas, como se algo estivesse despertando dentro dela. Com esforço, ela moveu o pé direito, depois o esquerdo. Os músculos antes fracos pareciam ganhar força a cada segundo. Com lágrimas nos olhos, ela segurou as mãos do pai e, tremendo, tentou se levantar. Primeiro foi um passo vacilante. Depois outro. E outro. Até que aos poucos Clara estava andando sozinha pela plataforma, enquanto a igreja inteira gritava: "Glória a Deus! É um milagre." Rosa caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, incapaz de conter a emoção. Seu marido, que sempre havia sido cético, agora chorava sem vergonha, repetindo: "É verdade, é verdade." Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam uma melhora inexplicável na densidade óssea de Clara. "Isso não tem explicação científica", disse um deles, coçando a cabeça. Rosa apenas sorriu e respondeu: "Para Deus, não há impossíveis." Agora, toda semana, Clara e Lucas brincam juntos nos corredores da igreja antes do culto. Eles correm, pulam, dançam, duas crianças que os médicos haviam desistido, mas que Deus escolheu para mostrar seu poder. E suas famílias, que antes viviam na sombra da dor, hoje são testemunhas vivas de que a fé move montanhas. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. E o maior deles não é apenas a cura do corpo, mas a transformação da alma, de pessoas que, como Márcia e Rosa, descobrem que quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. Clara e Lucas se tornaram símbolos vivos de esperança na congregação cristã no Brasil. Toda vez que passavam pelos corredores, sorrindo e brincando, muitos irmãos se emocionavam ao lembrar das orações feitas por eles. Até os mais novos na fé, que ainda não conheciam suas histórias, sentiam algo diferente ao vê-los. Como se o próprio ar da igreja carregasse uma prova de que Deus ouve e responde. Um domingo, durante o culto,
O pastor convidou Márcia para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ela contou como havia chegado à igreja arrasada, com o coração partido pela doença da filha. Eu não tinha mais forças, mas aqui encontrei pessoas que não desistiram de mim, que oraram quando eu já não tinha palavras. E hoje vejo minha Clara correndo, pulando, cheia de vida. Não é só a cura dela que me surpreende, é como Deus mudou meu coração. Antes, eu só via dor. Hoje, enxergo bênçãos em cada detalhe. Enquanto ela falava, Rosa, sentada nos bancos da frente, seguirá cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Ela lembrava bem do dia em que havia conhecido Márcia, duas mães unidas pela mesma angústia, mas que agora celebravam juntas a fidelidade de Deus. Depois do culto, muitas pessoas se aproximaram delas. Alguns queriam tocar nas crianças, como se a fé delas fosse contagiante. Outros traziam seus próprios pedidos de oração, inspirados pela história daquelas famílias. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, um médico que havia acompanhado o caso de Clara, cético no início, apareceu na igreja. Ele não era crente, mas não conseguia explicar o que havia visto nos exames. Eu preciso entender, disse ao pastor, com a voz trêmula. Não sou de vir a lugares assim, mas isso vai além da medicina. Naquele dia ele não saiu sem antes fazer uma oração, algo que nunca havia imaginado fazer. Semanas depois voltou, não mais como um curioso, mas como alguém em busca de respostas que só Deus poderia dar. As famílias de Clara e Lucas também se aproximaram ainda mais. Márcia e Rosa passaram a visitar outros enfermos no hospital, levando não só palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda opera milagres. Muitas vezes, elas oravam juntas por aqueles que, como elas um dia, só viam escuridão à frente. E não era raro receberem notícias de melhoras inesperadas, de diagnósticos que mudavam, de vidas que renasciam. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. E cada vida transformada se torna uma semente, plantada para que outros também possam crer. Clara e Lucas, que já foram considerados casos sem solução, hoje são prova de que quando Deus entra na história de alguém, nada fica igual. Nem a saúde, nem a fé, nem o futuro. E assim, entre risos de crianças que deveriam estar em cadeiras de rodas, entre lágrimas de gratidão de mães que quase perderam a esperança, a igreja continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda transforma, ainda escolhe os que o mundo desistiu para mostrar que com ele sempre há um novo começo. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Dona Maria José parecia ter chegado ao fim antes mesmo que ela pudesse dizer adeus. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira trabalhando duro na roça e criando os filhos com o pouco que tinha, ela recebeu a notícia que ninguém quer ouvir: um câncer agressivo no fígado já em estágio avançado. Os médicos foram claros: não há mais o que fazer. Preparem a família. Seus filhos, desolados, levaram-na para casa, onde os dias se arrastavam entre dores e a sombra da morte pairando sobre cada respiração. Mas Dona Maria José tinha um segredo guardado no coração, uma fé que nem a doença conseguia abalar. Mesmo fraca, ela pedia aos filhos que a levassem à congregação cristã no Brasil, como fazia há anos, mesmo quando as pernas já não respondiam direito. No domingo seguinte, quase carregada nos braços, ela entrou na igreja. O irmão que presidia a reunião nem precisou saber dos detalhes, basta olhar nos olhos de quem está ali para perceber quando a batalha é grande. E quando a congregação se ajoelhou em oração, algo aconteceu que nem mesmo os mais fiéis poderiam explicar. Dona Maria José sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando cada parte doente. Ela abriu os olhos, assustada, e sussurrou: meu Deus, a dor foi embora. Os filhos incrédulos a ajudaram a se levantar. E ela andou, sem gemidos, sem mancar, como se nunca tivesse estado à beira da morte. Na semana seguinte, os exames deixaram os médicos boquiabertos. Não havia mais sinais do tumor. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Dona Maria José sorria, segurando sua Bíblia desgastada. Explicação tem sim. Chama-se Jesus. Hoje, 3 anos depois, ela ainda está lá, toda domingo, sentada nos bancos da frente, com as mãos calejadas levantadas em gratidão. E quando algum visitante pergunta como ela venceu a doença, ela responde com a simplicidade de quem viu o milagre de perto: não fui eu, foi ele. E se fez por mim, pode fazer por você também. Porque na CCB, as histórias como a de Dona Maria José não são exceção, são lembretes vivos de que Deus não olha para a idade, para o diagnóstico ou para o que os homens dizem ser impossível. Ele olha para o coração. E quando encontra fé, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, ele age.
E assim, entre os hinos que ecoam pelas paredes simples da igreja, entre as mãos que se unem em oração e os corações que se rendem, o milagre continua. Não porque a CCB seja diferente, mas porque o Deus que opera nela é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. O Deus que ressuscita sonhos, que devolve a saúde, que transforma o luto em dança. E se você passar por uma de suas portas um dia, não se surpreenda se ouvir alguém sussurrar: aqui Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Porque é verdade. E cada vida curada, cada família restaurada, cada alma que encontra paz é a prova de que onde há fé, o impossível é só mais uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. O milagre completo. Era o terceiro domingo do mês quando Maria, com os olhos úmidos e as mãos trêmulas, levou seu filho Lucas ao altar. O menino de 8 anos, antes ativo e cheio de risos, agora mal conseguia se levantar da cadeira de rodas. Os médicos haviam dito que sua doença era rara, progressiva e sem cura. Preparem-se para o pior, repetiam. Mas Maria, entre lágrimas, sussurrou ao pastor: Deus ainda faz milagres. Eu creio. A igreja inteira orou. Não com palavras bonitas, mas com gemidos profundos, daqueles que nascem quando a fé é maior que o medo. E então, no meio do culto, enquanto as vozes cantavam: tudo posso naquele que me fortalece, Lucas mexeu os dedos. Primeiro um tremor, depois um movimento firme. Os olhos da mãe se arregalaram. Filho, você está sentindo algo? Ele tentou falar, a voz rouca mas clara: Mãe, minhas pernas estão formigando. Um silêncio reverente tomou lugar. Todos viram quando o menino, com esforço, apoiou os pés no chão. Primeiro um passo vacilante, depois outro. E então, como se uma corrente invisível o sustentasse, Lucas correu nos braços da mãe, que caiu de joelhos, chorando sem parar. Ele andou. Meu Deus, ele andou. O auditório explodiu em glórias, lágrimas e abraços. Médicos depois confirmariam. A doença havia regressido. Inexplicável, disseram. Mas ali, ninguém precisava de explicações. Reflexão final. Às vezes a fé não muda as circunstâncias imediatamente, mas nos sustenta até que o milagre chegue. Maria poderia ter desistido ao primeiro, não tem jeito, mas escolheu acreditar que Deus escreve o final da história. E ele escreveu, com tinta de graça, em páginas de esperança. Lição de vida. O impossível não é um muro, mas um convite. Um convite para confiar quando a lógica falha, para persistir quando a noite parece eterna. Porque Deus não se impressiona com o tamanho dos nossos problemas, Ele se move pelo tamanho da nossa fé. E quando menos esperamos, o que era nunca vira, eis que tudo se fez novo. Naquela noite, Lucas adormeceu abraçado ao ursinho que ganhará no hospital, e Maria, ao beijar sua testa, soube: milagres não são exceções na casa de Deus. São a regra para quem ousa crer.